E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan e esse é o Money Talks. E hoje a gente vai ver o prejuízo gigantesco das lojas Renner. Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve no canal que a gente ainda está soltando análise dos resultados essa semana, então se inscreve aí para não perder nenhum resultado. E sem mais enrolação, vamos direto aos números. Bem, a Renner deu um prejuízo de 147 milhões nesse trimestre. Como vocês estão vendo aí na tela, a margem foi de 10% negativa, então foi realmente um resultado bem ruim, mas vamos entender melhor esse resultado e vamos ver alguns destaques que eu botei aqui e que eu achei muito importante. E uma das características dessa crise foi investir forte no meio digital. A Renner é uma rede de lojas físicas que começou a investir nessa parte digital há pouco tempo, mas que isso foi bem acelerado diante da crise. Então, um ponto importante é a gente ver isso, que no primeiro trimestre de 2021, as vendas cresceram 173% pelos meios digitais e já representaram 17,5% de todas as vendas do trimestre, que já é um número bem considerável, né? Já vendeu pra caramba pelo digital, pela internet, pelo aplicativo ali da Renner. Outro ponto importante aqui é que as transações em Pix, os pagamentos em Pix já representaram 5% das transações online. Então já está sendo muito aderido o Pix. Vários e-commerces já estão recebendo por Pix. Inclusive eu fiz uma compra esses dias e já paguei por Pix, que é muito mais rápido, muito mais prático. E aí a Renner destaca 3 pontos aqui. O fluxo, que teve um crescimento de 128% nos acessos totais dos meios digitais, sendo que mais de 65% foi pelo aplicativo da Renner. Os clientes, que já representam uma base ativa de 3,3 milhões e teve um aumento de 186% no trimestre. E o aplicativo, que teve 4,5 milhões de downloads, um crescimento de 140% no trimestre, com recorde em março, 1,8 milhões de clientes só em março, tendo atualmente 5,6 milhões de usuários ativos mensais. Então essa parte digital está sendo fortalecida, está vendendo muito pelo digital e provavelmente quando a crise acabar essas vendas vão continuar, porque quem comprou uma vez pelo aplicativo, por meios digitais, costuma voltar a comprar. Depois que você compra uma vez, você não quer mais ir na loja e tá olhando coisa na loja. Você já está acostumado, você já compra pelo aplicativo e é muito mais rápido e muito mais prático. Hoje em dia ninguém tem tempo de estar... Não vou nem falar isso, porque mulher ama ir em shopping comprar roupa. Eu pelo menos não gosto. Tem muita gente que gosta, mas eu pelo menos não sou muito fã não. Outro ponto importante são as aberturas de negócios, aberturas de lojas. Da Renner teve uma abertura de 7 lojas comparado com o ano passado. Da Camicado, uma loja, e da Yukon, uma loja. Para quem não sabe, a Renner, a marca Renner, não são só as lojas da Renner, são as lojas também da Camicado e da Yukon. Tudo isso representa o grupo Renner. Mas claro que a maior parte da receita vem da Renner mesmo, das lojas Renner, que teve aí 1 bi e 200 milhões de receita, enquanto que a Camicado teve 100 milhões e a Yukon teve 30 milhões. Então a maior parte da receita da Renner vem realmente das lojas Renner, que inclusive teve uma queda de 12,5% ano contra ano. E a gente vai entender por que teve essa queda. Olhando o gráfico aqui da receita, a gente vê que teve essa queda de 12%, e as vendas mensais em lojas também teve uma queda de 12,7%, mas se a gente for olhar aqui, apenas 42% das lojas estavam abertas nesse período. Então a gente teve uma segunda onda, está tendo uma segunda onda, e realmente no começo desse ano as lojas ficaram muito tempo fechadas novamente, e foi isso que causou a diminuição da receita da Renner. Se a gente for comparar, a média de carga horária das lojas abertas foi de 69% comparada com 86% no mesmo período do ano passado, que ano passado a gente também já estava na crise, já estava com lojas fechadas, mas ainda assim foi uma quantidade maior do que esse trimestre agora, que ficou apenas 69% das lojas abertas em média de carga horária. E esse é o principal motivo que fez o resultado da Renner vir tão ruim. Mas vamos lá, como é que uma queda na receita de 12% fez a Renner ter um prejuízo tão grande, né? Sair de lucro para um prejuízo absurdo? A gente vai entender isso já já quando a gente chegar no lucro líquido.
Outro ponto aqui foram as despesas operacionais, que aumentaram um pouco também, saiu de 665 para 749 milhões, um aumento de 12%, e basicamente tanto aumentaram as despesas com vendas, como aumentaram as despesas gerais administrativas. Então, realmente isso foi por conta da crise. Essas crises geram uma despesa realmente complicada, porque não é fechamento de lojas, é um fechamento temporário, então as lojas têm que manejar ali seus funcionários, manejar suas despesas, se adaptar a esse cenário, e é bem complicado. Mas eu acho que até foi um número razoável diante da crise que a gente está vivendo. O EBITDA, que é o resultado operacional do varejo, das vendas em si da Renner, porque a gente pode considerar duas receitas vindo da Renner, né? Uma ali da venda da operação mesmo das lojas físicas e outra dos produtos financeiros, que são o cartão Renner, o crédito que a Renner dá para os seus clientes. Então, basicamente são duas operações. Na operação do varejo, o resultado operacional teve uma queda de 12,6%, caiu 303% se a gente for comparar com o mesmo trimestre do ano passado. E, como eu falei, lojas fechadas, apenas 38% das lojas abertas em março, realmente não tem o que fazer, né? Aí cai mesmo receita, cai resultado operacional, cai tudo. Inclusive cai o resultado dos produtos financeiros, que são os cartões Renner ali. Caiu 30%, de 308 milhões para 213 milhões esse ano. E claro que com as lojas fechadas não tem venda, também não tem crédito, né? As pessoas não compram, consequentemente o resultado dos produtos financeiros também vai cair. O que salvou a Renner no final do dia em relação aos seus produtos financeiros foi que as perdas, as liquidações de recuperações, que são os clientes que realmente não pagam e a Renner considera como perdida, foi muito menor esse trimestre. Então, mesmo com o resultado da operação dos produtos financeiros terem sido menor, no final a gente ainda teve um resultado melhor dos produtos financeiros, né? Teve 69 milhões comparado com 20 milhões do ano passado. Então, 235% de variação de ano contra ano. E confirmando o que eu falei, está aqui a parte da inadimplência, que saiu de 17% no ano passado para 14% esse ano. Então, foi uma queda considerável. E se a gente for ver aqui a parte das perdas líquidas e recuperações, que foi o que eu falei agora, saiu de 6,2% para 1,7%. Então, caiu bastante. Foi o que salvou ainda os produtos financeiros ali, o resultado da operação dos produtos financeiros. O resultado operacional total, o EBITDA ajustado total, foi negativo de 102 milhões. Se a gente ver aqui a margem, que era de 6,8%, foi para menos 7,5% esse ano, uma queda de 14 pontos percentuais. E essa é a resposta para entender por que uma queda na receita de apenas 12% faz a empresa sair do lucro para o prejuízo muito grande. Basicamente é a margem. A margem do varejo é muito baixa. Então, qualquer oscilação na receita já faz entrar diretamente no prejuízo, porque as despesas operacionais são muito altas. Para manter a operação da Renner, ela gasta muito dinheiro. Então, fica muito pouquinho dinheiro ali do que entra realmente de lucro. E aí, quando a receita cai, por mais que seja pouco, já impacta diretamente no lucro da companhia. A Renner sofre muito, empresas de varejo sofrem muito com a diminuição das vendas. Isso não pode acontecer, isso prejudica bastante por conta das despesas muito altas. E isso explica por que a Renner teve um prejuízo tão grande diante disso. Ah, Natan, mas no ano passado já estávamos na crise e a Renner não teve o prejuízo. Sim, realmente, a Renner não teve prejuízo nesse mesmo período do ano passado porque entrou um não recorrente absurdo. Entrou um dinheiro judicial de uma causa muito alta para a Renner. E aí, por conta disso, ela não teve prejuízo. Mas se a gente for olhar o resultado operacional da Renner no passado, também foi bem desastroso. E o que salvou foi esse não recorrente. Como esse ano não teve não recorrente, a gente viu diretamente o impacto no lucro líquido final ali, no resultado final da Renner. O resultado financeiro também foi negativo, também piorou, saiu de 49 milhões negativos para 78 milhões, uma variação de 57%, e basicamente isso se deve a dois fatores. Um foram os juros das dívidas que aumentaram, as dívidas da Renner aumentaram um pouco, consequentemente os juros também aumentam e impactam no resultado financeiro. E o outro impacto foi a variação monetária, né? Impacto do dólar, que aumentou muito e impactou também no resultado financeiro da Renner. Aqui a gente vê a dívida, como eu falei, saiu de 768 milhões para 975. A Renner se capitalizou nesse período e, além dessa dívida, ela ainda emitiu ações recentemente, agora em abril, que é outra maneira da empresa se capitalizar, né? Pegar dinheiro ali do mercado. A Renner fez essa aquisição também. Então, além da dívida aumentar,
ela ainda lançou ações no mercado, o que para o acionista dilui um pouquinho a participação dele. Então, queira ou não, se você era dono de um pedaço da Renner, agora você é dono de um pedaço um pouco menor, já que ela emitiu ações e lançou no mercado. Mas ainda assim, a dívida da Renner é uma dívida bem controlada, 0,9 vezes o EBITDA, que é o resultado operacional, e geralmente é assim que a gente olha uma dívida, a gente compara com o resultado operacional da empresa, está muito tranquila. Só começa a complicar a partir de 3 mais ou menos que fica ruim. E a dívida da Renner não está nem em 1 atualmente, 0,9, então está bem tranquilo ainda assim. Aqui agora a gente vê alguns investimentos da Renner que ela fez nesse período. O total de investimentos aumentou, saiu de 89 milhões ano passado para 264 milhões esse ano, sendo que 78 milhões foi para a abertura de novas lojas e 159 milhões foram para centros de distribuição, que também foi um investimento maior que a Renner fez nesse período. E bem, basicamente esses foram os pontos importantes que eu achei interessante botar em destaque aqui para vocês. E para concluir minha opinião, Nathan, e agora? A empresa era boa, ficou ruim? Não, pessoal, a gente tem um motivo justificado, sabe muito bem pelo que a gente está passando, pelo que o país está passando, e claro que com as lojas fechadas diante dessa crise não tinha como o resultado vir bom. Já era algo que o mercado esperava, talvez um pouco pior do que o mercado esperava, mas a Renner deixa bem claro que agora em abril já estava com quase 100% das suas lojas em funcionamento, então a gente espera uma recuperação rápida, provavelmente esse próximo trimestre não vai ser tão ruim. E para quem investe por longo prazo é assim mesmo, pessoal. A empresa tem momentos bons, empresas têm momentos ruins. Então não espere que todos os momentos vão ser bons, que todos os resultados vão vir bons. A gente investe focado no longo prazo e um resultado ruim faz parte do jogo. Então não vou vender minha posição, pelo contrário, eu continuo achando a Renner uma ótima empresa e provavelmente vou continuar investindo. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Deixa o like se não deixou até agora, se inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo.